O nosso tema de hoje é Evangelismo, parte 2. Então, na aula passada, nós tivemos a parte 1 do tema Evangelismo, onde nós vimos os seguintes itens. Tivemos ali uma introdução, o que é evangelismo, o programa de Jesus Cristo para a igreja, a grande tarefa, o dever e a necessidade do evangelismo e o ID, a grande comissão explicada. Na aula de hoje, nós teremos os seguintes tópicos: introdução, por que pregar o evangelho, uma fórmula para impactar e testemunho. Então esses serão os 4 tópicos da aula número 2, e lembrando que esse tema ele foi dividido em 3 partes devido à extensão e à complexidade do assunto. E na sequência, nós, ao finalizar a 3ª parte do evangelismo, vamos para um tema semelhante, que é discipulado, que provavelmente será dividido em 2, talvez 3 partes. Ok? Então, vamos ao que interessa aqui, vamos trabalhar, Então, para a nossa aula de hoje, eu quero começar aqui com uma frase de um famoso pregador, provavelmente todo cristão conheça ou tenha ouvido falar de Billy Graham, já faleceu, mas talvez o maior pregador da era moderna, E uma vez ele disse a seguinte frase: o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, mas foi Deus descer e pisar na terra. Então, o próprio Deus, na segunda pessoa, na pessoa de Jesus Cristo, saiu do seu trono, temporariamente assumiu um corpo frágil, corruptível, deixou o paraíso, para viver nesse mundo onde vivemos, E tudo isso com um objetivo, principal, que era anunciar o evangelho, E se Jesus fez tudo isso, mesmo sendo Deus, quem somos nós para não fazer? Então isso nos faz também refletir, o quão importante todos nós somos para Deus, Se Deus fez tudo isso, deve ser porque a gente é muito importante para Ele, Você quer alguma prova disso? Eu vou te dar algumas provas disso, Vou falar um pouco de ciência aqui, Então, vou citar aqui 3 exemplos. Se a inclinação do nosso planeta mudasse um pouco que fosse, em qualquer direção, a gente, dependendo da direção da inclinação, nós morreríamos congelados, por não ter sol, ou torrados por ter sol demais. Então Deus colocou as coisas no lugar de uma maneira perfeita, Se a produção de carbono para o oxigênio que nós respiramos tivesse uma proporção pouco diferente, muito pouco diferente, nenhum ser poderia respirar nesse planeta. Se a distância, entre as estrelas e o nosso planeta, fosse um pouco menor, as órbitas não poderiam ser formadas, Se fosse um pouco maior, o planeta Terra não teria sido formado. Ou seja, Deus criou tudo perfeito em cada detalhe, E esses detalhes, pequenos detalhes, sustentam a nossa vida nesse planeta. Então Deus fez tudo perfeito, para nós.
e realmente para ele nós temos uma importância muito grande, muito grande. E essa é uma das razões, né, do porquê pregar o Evangelho, né? Então, tendo nós entendidos que todos nós que somos importantes para Deus, né? Então, o quão importante, qual que é o valor de uma alma, né, para Deus? Isso aí está escrito lá na palavra de Deus, qual é o valor de uma única alma. Então a gente vai começar o dia de hoje abrindo nossas Bíblias lá em Marcos 8,36. Vamos lá. Marcos 8,36. Diz assim: aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Então qual que é o valor de uma alma? O mundo inteiro, né? O mundo inteiro. Então uma alma para Deus tem muito valor, né? E daí a gente vai então tratar, né, do porquê pregar o Evangelho, né? Porque nós devemos anunciar o Evangelho e porque eu, você, deveríamos, né, aceitá-lo, né? Talvez você possa estar pensando assim aí do outro lado, mas por que eu devo aceitar, né? Talvez você pense, não, eu vou na igreja todo domingo, eu tomo a comunhão, né, a hóstia, eu fiz catecismo, completei a crisma, ou, né, se você frequentar uma igreja evangélica, eu tomo a ceia todo mês, o pastor até me chama pelo nome, né, mas isso não basta para que você, né, seja salvo, né? Então nós vamos, à luz da Bíblia, numerar algumas razões centrais para a pregação e aceitação do Evangelho, né? Então, ponto número 1 do porquê pregar o Evangelho. Porque todos somos pecadores. Eu sou um pecador, você aí do outro lado também é um pecador. Quem diz isso não sou eu, é a Bíblia. E está lá em Romanos 3,23. Vamos abrir lá. Livro de Romanos, capítulo 3, verso 23. Texto muito conhecido de todos, e diz assim: pois todos pecaram e destituídos são carentes da glória de Deus, né? Então, o que acontece? Quando Adão e Eva, nossos descendentes, as primeiras criaturas, os primeiros humanos criados, pecaram lá no Éden, comendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual Deus ordenou que eles não comessem. Não tem nada a ver com sexo, com comer uma maçã, não era maçã, podia até ser maçã, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, né, que eles comeram um fruto que Deus havia proibido, né? Não tem nada a ver com sexo, porque na verdade Deus já havia falado, né, crescei e multiplicai-vos. Então, quando eles desobedeceram a Deus, né, Deus amaldiçoou toda a terra, toda a criação, toda a criatura por causa dessa desobediência. E no mundo espiritual, assim como no mundo material, existe algo chamado hereditariedade. Então nós herdamos dos nossos primeiros descendentes, Adão e Eva, né, nós herdamos o pecado. E o relacionamento que existia entre Deus e o homem, lá no Jardim do Éden, você pode ler ali que todos os dias Deus pessoalmente fazia presente no Jardim do Éden para conversar com o homem e com a mulher, né? Então esse relacionamento, esse acesso direto ao Criador, nós acabamos perdendo, né,
Infelizmente, porque Adão e Eva desobedeceram a Deus. E nós herdamos, assim como nós herdamos coisas boas, nós também herdamos as coisas ruins, né? Então, por isso a palavra diz que todos pecaram, né, e carecem da glória de Deus. Então, esse é um dos motivos, o principal motivo do porquê você pregar e aceitar o Evangelho, né? Você precisa aceitar que você é um pecador, né? Você precisa saber que o pecado traz consequências, né? A sua morte, a morte espiritual, a segunda morte, né? E a gente vai ver um pouco disso aqui também. Então, o ponto 2 do porquê pregar e aceitar o Evangelho é que o pecado traz consequências, né? Então, a primeira consequência, o pecado nos separa de Deus, né? A gente pode ver isso lá em Isaías 59, de 1 a 2. Vamos dar uma olhada lá. Isaías, capítulo 59, versos de 1 ao 2. E diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir, mas os seus pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os seus pecados encobrem o rosto de Deus de vós, para que não vos ouça. Então, né, os nossos pecados criam um abismo entre o homem e Deus. Porém, Jesus Cristo é a ponte, né, que nos leva de um lado até o outro do abismo, que nos liga de volta a Deus. O ponto 2 aqui, das consequências do pecado. A pena do pecado, né, o salário do pecado é a morte espiritual. Nós podemos ver isso lá em Romanos 6, 23. Livro de Romanos, capítulo 6, verso 23. Diz assim: Porque o salário do pecado, o pagamento pelo pecado, a recompensa pelo pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a nossa ponte, né, a nossa solução para nos reconciliar com Deus, para que tenhamos perdão do pecado e vida eterna, é Cristo Jesus. Isso nos leva ao item 3 do porquê pregar e aceitar o Evangelho. Item 3 é: Cristo já pagou a pena pelo nosso pecado. A gente vai ficar em Romanos mesmo. Romanos 5:8. Romanos, capítulo 5, verso 8. Diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Então, Cristo pagou o preço pelo nosso pecado. A gente também vai dar uma olhada no livro de Pedro, 1 Pedro 3,18. Vamos lá. 1 Pedro 3,18. Diz assim, 1 Pedro 3,18: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim,
na carne, mas vivificado no Espírito. Item 4 do porquê pregar e aceitar o Evangelho. A salvação é gratuita, né? A salvação é gratuita. Vamos voltar lá em Romanos, só que dessa vez nós já lemos, mas a gente vai ler um pouquinho mais, Romanos 6:23. Para fixar. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, a salvação é gratuita. Deixa bem claro que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A salvação é gratuita através de Jesus. A gente também vai confirmar isso em Efésios 2:8. Livro de Efésios, capítulo 2, verso 8. Vamos ler o 9 também. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, aqui cabe uma explicação. O que é a graça? Qual é o significado da graça? Dessa palavra graça, quando nós a vemos na Bíblia. Graça significa favor imerecido. Ou seja, nem eu, nem você, nem ninguém que passou por esse mundo, ou passará por esse mundo, está nesse mundo, merece a salvação. Nenhum de nós merece, né? Mas Deus nos dá gratuitamente, mesmo nenhum de nós tendo merecido a salvação, né? Então isso é a graça, e ela vem mediante a quê? Mediante a fé. Então nós precisamos simplesmente acreditar que somos pecadores, que precisamos nos reconciliar com Deus para herdar a vida eterna, e tudo isso é possível mediante um favor imerecido e a morte de Cristo na cruz do Calvário, tendo ressuscitado após 3 dias. Se nós aceitamos essa verdade, confessamos ela com nossos lábios, nós teremos a salvação, E aqui também deixa bem claro que isso é dom de Deus e não é mérito por obras, Então, eu dizer que não, mas eu ajudo aos pobres, não porque eu faço ali uma ação social, e não é o que a Bíblia diz, Você pode fazer isso, porque a Bíblia diz que nós seríamos conhecidos como discípulos de Cristo mediante o nosso amor demonstrado pelos nossos irmãos. Então, isso é óbvio, isso é válido, Se você não pratica isso, é porque você não ama o seu próximo como a ti mesmo, o segundo maior e mais importante mandamento, Mas não pense que isso lhe trará salvação. Vamos aí ao ponto 5 do porquê pregar e aceitar o Evangelho. A sua parte, a sua responsabilidade, a minha responsabilidade é receber Jesus como único e suficiente Salvador. Vamos lá em João 1:12. Livro de João, capítulo 1, verso 12. João 1:12 diz assim: mas a todos quanto o receberam, receberam quem? Jesus. Vamos ler de novo então. Mas todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber,
aqueles que creem no seu nome, no nome de Cristo. Vamos ler mais um. Agora nós vamos para 1 João, mais para o final da Bíblia. 1 João 5,12. 1 João, capítulo 5, verso 12. E diz o seguinte: aquele que tem o Filho, Cristo, tem a vida. Aquele que não tem Cristo, Filho de Deus, não tem a vida. Então nossa parte é aceitar, né, Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Só Ele pode nos levar de volta, né, a uma comunhão com o Pai, né? Só Ele pode nos salvar, né? Não há nenhum outro, né, que salve. Não há ninguém, né, que traga, né, salvação para nós, a não ser Cristo Jesus. Não sou eu que estou dizendo isso, mas a palavra de Deus nos diz, nos mostra isso, né? Não somente nesses trechos, mas como vários outros trechos, né? Por exemplo, aqui, Romanos 10, 9. Se você quiser, não precisa abrir lá, mas... Aliás, vamos abrir lá. Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então a Bíblia deixa muito claro, nesse verso e em vários outros versos que nós temos lido aqui, que a única salvação vem de Jesus, né? E Romanos 10:9 dá aqui o caminho, a fórmula para, né, que eu garanta a minha salvação, para que eu garanta o meu acesso a Deus novamente. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Jesus, não há nenhum outro. A Bíblia não descreve nenhuma outra forma de salvação. E a gente poderia continuar falando aqui vários outros, né? João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único Filho, para que todo que nele crer não pereça, tenha a vida eterna, né? Atos 4,12, não há salvação em nenhum outro. Atos 4,12, muito importante esse verso. Atos 4,12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Não é? João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, irmãos, não há outra maneira de acessar a vida eterna, não há outra maneira de acessar, né, a comunhão com Deus, não há outra maneira, não há outra pessoa, né? Não estamos aqui falando de religiões, estamos falando aqui, né, da vida eterna e da reconciliação com Deus que só ocorre através de Cristo. É a Bíblia que diz isso. 1 João 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Enfim, tem um monte aqui de versos na Bíblia que confirmam e corroboram que Cristo é o único caminho a Deus, a salvação, a reconciliação com o Pai. Atos 16:31, creia no Senhor Jesus, serão salvos você e a sua casa, né? Atos 2:38, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. E aí vai, né? A gente não vai ler tudo aqui porque a Bíblia praticamente
inteira, né? Não só o Novo Testamento quanto o Velho Testamento, eles falam justamente, né, de Cristo, né, como nosso único e suficiente Salvador. Isso nos leva ao ponto número 6 do porquê aceitar, né, e pregar o Evangelho. Né? Ponto 6. Encontrar o que se havia perdido. Né? E daí nós não vamos ler tudo porque é muito extenso, né? Mas lá em Lucas 15, nós vamos encontrar 3 parábolas, uma na sequência da outra. A gente vai encontrar a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, né? Então, vou comentar um pouco aqui só, mas a gente não vai ler porque é muita coisa, né? Mas a ovelha perdida, né, é aquela história de um pastor que tinha, né, 100 ovelhas, uma se perdeu, né? Ele deixou as outras 99 e foi em busca, né, daquela ovelha perdida, né? Ou seja, aquela ovelha era muito importante para o pastor, ela representava a parte significativa da sua subsistência, ele não podia deixá-la, né? A parábola da dracma, ou moeda, né, perdida, né, é aquela história que uma senhora de 10 moedas ela perde uma, ou seja, ela perdeu a 10ª parte do patrimônio que ela tinha, né? Então realmente era extremamente valioso, né? E essa mulher, né, ela começa a varrer a casa, ela começa a procurar pela casa, né, até que ela encontra a moeda perdida, né, e chama lá suas amigas para comemorar com ela, porque o que havia se perdido foi achado, né? Mas a gente vai ler aqui uma dessas 3 parábolas, que é a parábola do filho pródigo, né? Então aqui a gente falou de ovelha, falamos de moeda, né? E aqui a gente vai falar de um valor gigantesco, né? Quer dizer, qual que é o valor de um filho para um pai, né? Não tem nem o que falar, né? Isso realmente é de grande valor. A gente vai dar uma lida nessa parábola que está em Lucas 15, de 11 a 32. Lucas 15, de 11 a 32. Diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens, né? Então aqui a gente já começa a história, né, com um filho rebelde ali que queria sair de casa, que não queria ter uma vida ao lado do pai, né? Ele se sentia preso ali, né? Ele queria ser livre, né? Ele queria ser dono do próprio nariz, e ele não poupou esforços, né, dor de cabeça, para seguir esse sentimento que ele tinha, né? Então ele pediu ali, né, a parte dele na herança. Quer dizer, você imagina o trabalho que deu para esse pai, para essa família. A propriedade precisava ser dividida, né? Uma parte da propriedade tinha que ser vendida, talvez até perdendo dinheiro nessa venda. Quer dizer, essa situação, né, que o filho rebelde se colocou ao pai, né, ela afetava todo o lar, além de ser um insulto, né, ao pai que nunca deixou faltar nada àquele filho. Verso 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá gastou todos os bens vivendo irresponsavelmente, né? Então o plano desse filho era ir para um lugar quanto mais longe possível do pai, né? Para que ele, né, não tivesse que ouvir os conselhos do pai, né? Para que ele ficasse tranquilamente vivendo sua vida irresponsável. E ele se afastou o máximo que pôde, né? Quer dizer, ele teve uma atitude inconsequente, ele juntou tudo que tinha, não deixou nenhuma reserva na casa do pai para ter um plano B, né? Caso tudo desse errado, para que ele pudesse voltar dignamente para a casa do pai, né? Verso 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio uma grande fome, né, naquele país, e ele começou a passar necessidade. Quer dizer, aqui nos mostra que ele realmente foi para longe do pai, né? Ele foi para outro país,
gastou toda a grana, né? Farriou, fez tudo que ele achava que devia, né? E depois começou a passar fome. Quer dizer, isso nos mostra como é a nossa vida, né? A gente quer agir, né? Fazer tudo do nosso jeito, longe de Deus, né? Deus quer o melhor dele para nós, mas a gente acha que o nosso jeito é melhor do que o jeito de Deus, né? Ou seja, eu que sou criatura, acho que sou melhor que o Criador, né? Acho que eu sou mais inteligente que o Criador e que eu posso viver da maneira que eu quero, né? Então é a mesma coisa que você que tem um cachorro, um gato na sua casa, aí ele fala, olha, me dá minha parte aqui que eu estou saindo, eu vou viver para a rua, eu vou viver melhor. A gente já sabe onde isso vai dar. Então aí começou o declínio do rapaz, né? Então, verso 15, então ele foi e se juntou a alguns cidadãos daquela terra, né? E esse cidadão mandou que ele fosse para o campo cuidar dos porcos, né? Então, né, a vida começa a mostrar, né, como os prazeres são passageiros, ilusórios, status, né, que hoje vale alguma coisa, amanhã não vale nada, né, nos mostra a humilhação desse rapaz, quer dizer, para sobreviver, ele foi cuidar de porcos, né, e a gente vai ver aqui, verso 16, ali desejava ele fartar-se da lavagem que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, ele nem lavagem tinha, ele pensou até em comer lavagem, né? E a gente tem que lembrar que no contexto da época, talvez você não saiba, mas o rapaz sendo judeu, ele não podia ter contato com porcos, né? Esses animais eram considerados imundos pela lei de Deus, né? Se você dá uma olhada lá em Levítico 11:7, você vai ver isso, né? Então as pessoas que cuidavam de porcos, né, os judeus eram considerados amaldiçoados, né? Quer dizer, ele perdeu todos os recursos, ele perdeu o relacionamento familiar, ele perdeu a bênção de Deus, ele perdeu a identidade, né? Vamos lá, agora a gente está para terminar o 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? 18. Levantar-me-ei. Aqui ele começa a cair em si. Eu irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Então aqui ele começou a reconhecer a ingratidão, o erro, o pecado dele, né? E bolou um plano aqui, né, para voltar, né, para o pai. Vamos ver aqui onde eu parei. 19. Aqui, 20. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. Então você vê aqui que o filho, quando partiu, ele pensava que nunca mais voltaria. Só que o pai tinha certeza que ele voltaria. Tanto é que ele ficava olhando para o caminho, ele ficava olhando para o horizonte, né? Isso estava claro na mente do pai, né? Claro que ele voltaria um dia. O pai ficava procurando ele todos os dias, olhando para o horizonte, né? O pai avistou esse filho de muito longe. Ele nunca tinha perdido interesse no filho, né? Esse pai, ele correu com o filho, né? Aqui para contextualizar também, naquela época, um ancião era proibido, era indigno para uma pessoa anciã correr, né? Era costume na época, um ancião não corria, né? Então o pai não se importou com isso, com essa humilhação, com essa quebra da tradição, né? O pai foi lá, foi atrás do filho, né? Aqui, verso 20 aqui, vou ler de novo. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai avistou, compadecido dele, correndo, abraçou e beijou, né?
Quer dizer, o pai abraçou e beijou, não olhando para as condições que seu filho estava, provavelmente tudo rasgado, descalço, fedido, sujo de lavagem de porcos, né? Quer dizer, ele era a personificação da miséria. O pai só olhou o arrependimento do filho, né? E acolheu o filho em seus braços. Verso 21. E o filho disse, né, aquilo que ele tinha planejado dizer. Mas aqui vai ter um detalhe que a gente vai ver aqui. Verso 21. O filho disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Aí o 22, o pai já interrompe e fala, o pai, porém, disse aos seus servos, né, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel nos seus dedos e uma sandália nos seus pés. Né? Então no verso 21, a gente vê que o filho começa a ensaiar, né? Ele começa a discursar aquilo que ele havia ensaiado, reconhecendo o seu pecado, sua miséria. Ele não tinha mérito para ser chamado de filho, né? Só que lembre-se que qual era o discurso do rapaz? Ele ia falar tudo isso, né? Ia falar por último, faz de mim um dos seus empregados, faz de mim um dos seus escravos. Mas o pai nunca deixou que ele dissesse essas palavras, né? O pai dele interrompeu, né? E no verso, né, de 22 aí a 23, né? Vou ler de novo 22. O pai, porém, disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel no seu dedo, sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e festejemos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, perdido e foi achado. E começaram a festejar, né? Então, isso revela que o pai sempre esteve no controle de tudo. O pai sabia, né, e acreditava que esse filho iria se arrepender, iria voltar para ele, né? O filho estava vivendo por aí, mas o pai, né, enquanto o filho vivia responsavelmente, o pai já planejava, já fazia provisão para o retorno do filho, né? Enquanto o filho estava esbanjando, o pai estava cevando o novilho, né, preparando uma roupa de honra, um anel, sandália para todo esse momento, né? O pai queria dar ao filho a importância que ele não merecia, né? O amor desse pai era inexplicável, né? O pai providencia roupas novas, era símbolo de honra na época, um anel que era símbolo de autoridade, sandália que era o símbolo que ele não era escravo, ele não era empregado, ele não era servo, né? Aquele filho tornou-se um homem livre, né? Porque o amor do pai libertou ele, né? O pai também manda preparar lá o bezerro cevado, quer dizer, esse novilho, né, para o contexto da época, era o mais especial, era o melhor, né? Era guardado para ocasiões muito especiais. E o pai, né, julgou que essa era a ocasião especial. Aqui nessa história, eu não vou continuar lendo, o pai representa Deus. E o filho pródigo representa eu e você, né? Quando queremos fazer tudo do nosso jeito, achamos que, né, nós somos suficientemente inteligentes e capazes de levar a vida sozinho longe de Deus. Mas Deus, né, continua olhando no horizonte, continua olhando no caminho, esperando que eu e você possamos voltar para Ele, né? E a gente vê aqui nessa história, e na vida real não é diferente, que o Pai tem o melhor aguardado por nós, né? O Pai tem provisão, o Pai tem conselho, né? O Pai sabe a maneira correta, né, de viver uma vida e viver uma vida em abundância, né? E com isso a gente encerra essa parte, né, do por que pregar e aceitar o Evangelho, né? E daí a gente vai para a próxima parte, né, já caminhando aqui para o final da aula, né, que é o próximo tópico, é uma fórmula para impactar, né? Então a gente falou aqui da importância, a gente falou do dever, da necessidade, de vários pontos aqui no Evangelho. Mas como fazer isso, né? Isso seria tema para umas 10 aulas do como fazer, né? Mas a gente vai falar isso aqui de forma bastante resumida, né? Porque Deus vai falar com você, né? Mas de qualquer forma, uma frustração que qualquer pessoa tem é quando a gente sabe que precisa fazer algo,
né? Mas a gente não tem a mínima ideia de por onde começar, de como fazer, né? Então, né, existem vários conselhos, estratégias, fórmulas, né, para anunciar o evangelho. E eu vou fazer aqui com vocês o exercício de uma fórmula muito simples, né? Eu vou mostrar para vocês aqui qual que é a fórmula. Espero que você esteja vendo na tela aí, né? A fórmula é muito simples, né? Você vai falar, puta, Daniel é louco mesmo. Talvez, né? Então, o que diz a fórmula? A fórmula diz o seguinte, né? AP mais CT é igual a IM. Então, o que é o AP? Alto potencial mais comunicação transparente é igual a impacto máximo. Então, alto potencial mais comunicação transparente é igual a impacto máximo. Vamos aprender o que é isso aí. Então, o que vem a ser o alto impacto, né? Nós vamos lá para a palavra de Deus, né? O alto impacto, né? Nós vamos relacionar com um versículo, um trecho da palavra de Deus que está lá em Mateus 5,13. Vamos lá, Mateus capítulo 5, verso 13. Então, alto impacto é igual a sal. Sal mesmo, aquele que salva as coisas, né? Vou ler aqui e a gente já vai entender junto. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então, aqui Jesus, né, ensinando seus discípulos, né, diz que nós, discípulos de Cristo, somos o sal da terra. Então, alto impacto é igual a sal. Agora, não entendi nada. Para que isso aí? Então, a gente vai agora à explicação, né? O sal, quais são, para que serve o sal? Eu vou falar aqui, então, algumas características do sal. O sal provoca sede, correto? Né? Se você come lá uma comida muito salgada, te dá sede, né? O sal, né, dá sabor às coisas, né? Por contexto daquela época, o sal preserva e evita apodrecimento, ou seja, naquela época não tinha geladeira, né? Um dos principais meios de conservar, né, qualquer coisa, uma carne ali, por exemplo, era o sal, né? Então, nós temos basicamente aqui 3 características do sal: provoca sede, dá sabor e evita o apodrecimento, né? Então, nós, quando vamos pregar o evangelho, né, nós temos que provocar sede nas pessoas, né? Nós temos que fazer com que as pessoas tenham vontade de conhecer aquele evangelho. E uma das principais maneiras de se provocar sede, né, faz parte do nosso próximo tópico, que vai ser o final do dia de hoje, é dar um bom testemunho, né? Então, as pessoas, elas vão ter sede de Cristo, de conhecer o evangelho, quando elas olharem para as nossas vidas e verem que nós somos diferentes. Verem que nós não pagamos mal com mal, mas pagamos o mal com o bem. Quando elas verem que nós amamos uns aos outros, né? Quando elas verem que nós amamos até mesmo aquelas pessoas que nos fazem mal, né? Quando essas pessoas verem que nós temos uma vida equilibrada, né? Que nós temos uma vida feliz, mesmo que às vezes as circunstâncias sejam as piores possíveis, né? Elas veem que nós temos uma família feliz, uma família unida, não importando, né, se eu tenho muito dinheiro, se eu tenho pouco dinheiro, né? Elas olham para nós, elas veem Cristo estampado em nossos rostos
e elas têm sede. Elas começam, nossa, o que ele tem de diferente? Elas começam a ter sede, elas querem saber, elas querem ser saciadas dessa sede, né? Sabendo o porquê nós somos diferentes, né? O sal também dá sabor, né? Então, você já imaginou ali comer um arroz, né, sem sal? Que sem graça que ele fica, né? Assim também é a nossa vida, né? Sem sal, ela fica sem graça, né? Então, o cristão, ele precisa ter essa atratividade, né? O cristão é aquele que dá sabor às coisas, sabor à vida, né? E também, né, o sal preserva do apodrecimento, né? Então, o que acontece, né? Tudo isso, e principalmente, né, essa última parte, tudo isso, né, para que o sal realmente faça efeito, o sal precisa entrar em contato com as coisas, senão ele não provoca efeito. Se o sal não sai ali do saleiro, né, ele tem pouca utilidade, serve só de enfeite, não serve para nada, praticamente, né? Então, para que nós sejamos sal, né, para que nós possamos preservar a vida das pessoas, evitar o apodrecimento das pessoas, que seria evitar a segunda morte, evitar a morte espiritual, nós temos que provocar sede, nós temos que dar sabor, as pessoas têm que ver em nós uma pessoa diferente, né? Nós temos que colocar uma estratégia, né, toda especial para que nós possamos provocar sede nas pessoas através do nosso testemunho, nós possamos dar sabor à vida das pessoas através das nossas ações para com aquelas pessoas, né? Para que a gente possa preservá-las, né, do apodrecimento, da morte espiritual. Isso nos leva à segunda parte da fórmula, o CT, comunicação transparente. Comunicação transparente, né, é o próximo trecho aqui, né, de Mateus. É a luz do mundo, né? Está lá em Mateus, a continuação, 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim no velador, e ela ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, a luz é aquela que torna as coisas visíveis, né? A luz ajuda-nos a enxergar as coisas como realmente são, né? A luz dissipa as trevas, né? Então, aqui a luz, né, ela representa a nossa comunicação do evangelho para as pessoas, porque as pessoas não estão enxergando aquilo que hoje não é visível a elas. Elas estão vivendo nas trevas. Elas não conseguem enxergar um caminho. Elas não enxergam uma solução para a vida delas. Elas estão presas nos seus problemas, nos seus desafios, né? E a comunicação transparente, a luz, ela vem trazer vida, né? Ela dissipa as trevas. Quando o evangelho é pregado, quando a pessoa aceita o evangelho, né, essa pessoa ela está começando a ser iluminada e as trevas começam a ir para longe dessas pessoas. Essa pessoa ela não enxergava um caminho, ela não enxergava uma solução, ela não enxergava uma luz no fim do túnel, né? Mas a luz começa a fazer com que ela enxergue. A luz traz para ela aquilo que ela nunca antes tinha visto, aquilo que para ela não existia ou era invisível, ela começa a ver e a experimentar. Então, a fórmula, né, da alta potencialidade mais comunicação transparente é igual ao impacto máximo. Como que ela vem? Né? Ela vem de uma rotina diária, né, para nós cristãos,
que anunciamos o Evangelho de aprendizado e prática, principalmente prática das verdades bíblicas, né? Vem da leitura e aplicação da leitura diária da Bíblia, da oração, do jejum, da comunhão com outros cristãos na igreja e fora da igreja, de uma igreja realmente atuante na pregação do Evangelho, né? Essa é uma fórmula, né, que pode impactar as pessoas, os relacionamentos, né, e fazer com que todos nós tenhamos sucesso, né, na pregação do Evangelho, né? Existem alguns livros, né, que tratam disso, né? Então o tema é muito extenso. Eu não ganho comissão de ninguém, não, mas tem um livro muito interessante que eu já li e que trata justamente do tema que nós estamos tratando, que é anunciar o Evangelho, né? Vou colocar na tela aqui para você, né? É esse livro aqui, né? Cristão Impactante, né? Ele foi escrito inclusive tem um brasileiro aqui no meio, né? O Armando Bispo, ele é pastor titular da Igreja Batista Central de Fortaleza, né? O Bill Hybels, ele é pastor da Willow Creek Community Church, né? Ele é escritor, preletor, consultor, né? É um americano. E o Mark Mittelberg, que é diretor de evangelismo da Willow Creek Community Church, né? É um livro muito bom, se você tiver interesse, é extremamente válido, né? E isso nos leva ao último tópico da aula de hoje, né? Que talvez um dos mais importantes, porque mesmo que você, né, não aplique a fórmula, mesmo que você não tenha conseguido absorver nada dessa aula, se você absorver e praticar esse último tópico, né, certamente o Evangelho será pregado com muito sucesso, que é o testemunho, né? Um grande pregador muito conhecido dos cristãos, o Dwight L. Moody, né, ele disse uma frase muito interessante, né? Essa frase diz o seguinte: de 100 homens, um lerá a Bíblia, 99 lerão o cristão. Vou repetir: de 100 homens, um lerá a Bíblia, 99 lerão o cristão. Ou seja, as pessoas estão procurando por outras pessoas que vivam o Evangelho, né? Muitas pessoas estão cheias do blá blá blá, muitas pessoas estão cheias do aceite Jesus, né? Elas querem ver esse Jesus na prática, né? E essa é talvez a maior e melhor maneira de se pregar o Evangelho, né? Com testemunho, né? E aí eu quero ler com vocês aqui 3 trechos, né, da palavra de Deus que falam sobre a importância do testemunho na pregação do Evangelho, né? A primeira delas está em 1 Timóteo 3,7. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 7. Diz assim: pelo contrário, é necessário que a pessoa tenha um bom testemunho para aqueles que estão lá fora, a fim de não cair no laço do diabo. A gente vai ler também um trecho, Filipenses 4:4. Livro de Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, né? Então, nossa, o que isso tem a ver com testemunho? Tem tudo a ver com testemunho, aquilo que eu falei, né, um pouco antes, né? Como que a gente vai dar um bom testemunho se, né, eu estou preocupado com as coisas dessa vida, né? Jesus disse, né, que nós deveríamos primeiramente buscar o reino dos céus
e todas, ele não diz algumas, todas as outras coisas vos seriam acrescentadas, né? Então não adianta, se nós estamos aí passando por uma circunstância, um momento difícil, por exemplo, uma situação de doença, né, de desemprego, de morte familiar. É lógico que não estou falando que você vai lá no enterro dando risada, né? Mas as pessoas precisam ver força, alegria, né, em nós mesmo diante das circunstâncias, né? Você não vai ler na Bíblia, porque, né, esse trecho, né, você não vai ver na Bíblia Jesus Cristo sendo crucificado e praguejando, Jesus Cristo sendo crucificado, sendo açoitado, sendo humilhado, né, e falando mal dos outros, né? Muito pelo contrário, né? Então as nossas atitudes diante principalmente das circunstâncias difíceis, das dificuldades, né, onde nós devemos estar alegres, despreocupados, porque Deus tem cuidado de nós, vai nos dar, né, um bom testemunho. Outro trecho, João 13:35. João 13:35. Diz assim: nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros, né? Uma vez os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, qual é o maior mandamento? E Jesus respondeu para os discípulos da seguinte forma: olha, o maior mandamento é amar a teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo maior, semelhante a este, ama o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus ainda complementou: esses dois mandamentos resumem toda a lei, né? Ou seja, se quer um resumo da Bíblia, acabei de dar. Toda a Bíblia, aquele livro gigantesco, se resume ao cumprimento, à prática desses dois mandamentos. Então, qual que é a melhor maneira de pregar o Evangelho? Tendo amor uns com os outros, né? Aquilo que eu falei, não pagando mal com mal, né? Ajudando os necessitados, né? Seja materialmente, seja emocionalmente, né? Aquele teu vizinho que está lá para baixo, está sofrendo com a morte de alguém, com o desemprego, né? Jesus não alimentava só a multidão multiplicando peixe e pão, ele alimentava a multidão multiplicando peixe e pão, ele alimentava a multidão com suas palavras de consolo, de correção, de ensino, ele alimentava a multidão vivendo, né, com essa multidão, sofrendo com essa multidão, se alegrando com essa multidão, né? Assim era Jesus, né? Então, dar testemunho é uma parte importantíssima, né? Importantíssima da pregação do Evangelho, né? Então, se você não tem testemunho, né? Se você vive irritado, se você vive para baixo, triste, né? Você não vai ter sucesso na pregação do Evangelho. Você ainda não se converteu, né? Talvez você já seja uma nova criatura, mas você ainda não crucificou as obras da carne. Você ainda não tomou a sua cruz, né? Então é muito importante que nós sejamos cristãos. A palavra cristão significa pequeno Cristo ou imitador de Cristo, né? Quando as pessoas conseguirem ver Cristo em nossas vidas, né? Como diz ali a frase, né? De 100 homens, um lerá a Bíblia, 99 lerão você, cristão, seu comportamento, como que você age, né, em cada uma das situações, né? Vou ler mais um trecho aqui, não precisa nem abrir aí, coisa rápida. E eles venceram através do sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, e pela palavra do testemunho que deram, né?
testemunho importantíssimo. Então, com isso, eu quero já encerrar nossa aula de hoje, né? Foi muito bom ter vocês aqui, né? Participando, né? Muito legal aí que eu estou vendo que está cheio de gente aqui hoje, né? Muito importante. Realmente fico muito feliz que Deus tenha trazido, né, tantas pessoas, né, para a aula de hoje, um tema realmente muito importante, faz com que nosso coração arda, né? Nosso coração tem que arder pelas almas, né? E eu quero terminar aqui com uma oração. Deus Pai, muito obrigado por esse tempo que tivemos aqui juntos, né? Aprendendo, ensinando, conversando sobre a palavra de Deus, né? Que o Senhor possa ministrar nossas vidas ao longo desse dia, que não venhamos a nos esquecer de tudo aquilo que foi falado aqui e que o Senhor nos capacite a dar um bom testemunho, né? Que as pessoas possam ver Cristo em nossas vidas. Que possamos pregar o Evangelho quando necessário, usando palavras. Mas a maior pregação do Evangelho é o nosso bom testemunho, é realmente sermos uma cópia confiável, uma cópia digna de Cristo. Quando as pessoas puderem enxergar Cristo em nossas vidas, quase todo o trabalho de pregação do Evangelho já terá sido feito. Existe uma frase de um grande pensador, pastor, que dizia, né, prega o Evangelho se necessário use palavras. E assim deve ser. Nos conceda um domingo abençoado na Tua presença e nos dê sede de aprender. A Tua palavra diz lá em Oséias 4 que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então que possamos buscar o conhecimento verdadeiro, conhecimento e sabedoria que vem dos céus, para que não sejamos destruídos, para que possamos herdar a vida eterna. Muito obrigado, Senhor. Um ótimo domingo a todos. Fiquem na paz. Grande abraço. Tchau, tchau.